hoje nós vamos falar de Wicked. Eu já deveria ter falado disso antes, mas como eu estava envolvida nos vlogmas, eu acabei não conseguindo produzir esse vídeo a tempo, mas antes tarde do que nunca, ele ainda tá super em alta, ele ainda está muito popular. E o nosso cenário, ele ainda está em, como a gente fala? Construção, então ainda vão ter portas aqui nesse armário, vai ter mais algumas decoraçõezinhas legais aqui em cima, enfim, por enquanto é o que temos. Então nós não temos mais o cenário de nuvem rosa, nós ainda não temos o cenário verde pronto, mas nós temos o vídeo de Wicked que vai juntar o rosa e o verde. Que piada ruim também. Desculpa, gente, eu tenho que parar de fazer piada, porque agora eu sou tia mesmo, então assim, é piada de tia velha. Diferente da maioria das análises espirituais de filmes que a gente faz aqui no canal, eu não vou fazer um resumo da história inteira, porque o filme, ele tem 2 horas e 40 minutos. Se eu for resumir isso, vai ser meia hora só de resumo. Então, se você quer ver o resumo dessa história, o que eu não aconselho, porque assim, tipo, não precisa. Mas assim, eu vi pra fazer esse vídeo, então tem várias pessoas que fizeram o resumo. No YouTube mesmo, você coloca resumo do filme Wicked, resumo do musical Wicked, e você vai encontrar um monte de gente falando o que tá dentro da história. Resumindo realmente a história, com spoiler, sem spoiler, enfim. Como eu não vou assistir o filme mesmo, como eu não assisto o filme de maneira nenhuma mesmo, então eu assisti tudo com spoiler para poder entender o que estava acontecendo ali e trazer esse resumo certinho aqui, baseado no que é realmente esse filme, no que é realmente esse musical. E a gente pode começar por aí. Esse filme é baseado num musical da Broadway, muito famoso. Tem muitos anos já que esse musical é famoso, principalmente nos Estados Unidos. É algo realmente da cultura deles, só que só agora ficou tão conhecido porque agora ele foi transformado nesse musical cinematográfico, foi realmente para cinema, com um marketing absurdo, foi tipo um marketing semelhante ao que aconteceu na época do filme da Barbie. Praticamente tudo que você olha tá rosa e verde, inclusive eu nesse momento, mas eu já falei que vou parar de piada de tia, então volta aqui. E, enfim, tá um marketing absurdo, mas era já de se esperar, porque foi realmente um filme que parece que está sendo produzido há 8 anos e tudo mais, foi um gasto gigantesco de dinheiro, eles têm que reaver esse dinheiro. A questão é, até mesmo o musical foi inspirado em algo que foi inspirado no Mágico de Oz. Na verdade, o musical, ele não é do mesmo autor do Mágico de Oz em si, ele é uma fanfic do Mágico de Oz. Então, alguém que gostava da história do Mágico de Oz, eu não lembro aqui o nome agora, eu até vi, mas eu esqueci, essa pessoa pegou a história do Mágico de Oz e fez uma história que aconteceria antes da história mesmo do Mágico de Oz. E aí surgiu Wicked, essa fanfic, essa história que se tornou quase tão famosa quanto a obra original. E eu diria que essa paixão por Wicked, ela é muito bem pensada. Ela não foi algo feita sem querer. Não foi algo que, fez uma fanfic ali que deu certo. Não, tem algumas coisas nessa história que faz ela ser muito envolvente, tem muitos plots que fizeram ela ser envolvente, mas principalmente o que a gente pode notar é o momento em que eles transformam a bruxa má do Oeste em alguém que, na verdade, não é nada mal. É muito boa, na verdade. É uma bruxa boa. Às vezes até mais boa, existe esse termo? Mais boa? Às vezes até melhor do que a própria bruxa, a própria feiticeira boa do Sul, do Leste. Não sei exatamente. Pra ser sincera, eu nunca nem vi o filme do Mágico de Oz, então eu não sei o termo certo. Eu sei que é a bruxa má do Oeste e a bruxa boa do Leste ou Sul. Mas eu vou começar a chamar elas pelos nomes mesmo, de Glinda e Elphaba, porque eu sei que vocês vão conseguir entender assim. Só que com isso, a gente chega num ponto que chega a ser um pouco repetitivo aqui no canal. Porque o que esse filme fez, o que essa fanfic fez, o que esse show da Broadway fez, nada mais é do que a receitinha básica que Satanás faz, que Satanás usa pra se colocar como alguém bom no meio da sociedade. Ele simplesmente vai transformar o bem em mal e o mal em bem. Ele vai sempre fazer essa contrafração justamente para confundir as nossas mentes em relação à guerra, ao grande conflito espiritual que é entre Deus e entre Satanás, entre o bem e o mal. A Bíblia deixa muito claro de que Deus é 100% bom e que Satanás é 100% mal. Satanás foi o primeiro rebelde, ele foi o primeiro ser que pecou e que fez isso realmente porque algo ruim nasceu em seu coração. Ele simplesmente se afastou de Deus e isso fez com que ele fosse 100% mal. Nada que vem do mal, nada que é mal, principalmente de maneira intencional, de maneira que traga prazer a nós, não vai nos trazer a salvação, pelo contrário, vai nos trazer a perdição. Então a gente vê que essa história ela vai fazer direitinho essa contrafração. Ela vai pegar aquela que era a bruxa má na história original, aquela que queria fazer mal para todo mundo, aquela que era realmente a vilã e era retratada como a vilã e que deveria ser derrotada e foi derrotada pela Dorothy e tudo mais, ela vai ser colocada como não a má,
mas incompreendida. Ela, na verdade, não era nada mais. Pessoas é que entendiam ela errado, sendo que no filme original, na história original, ela era má de verdade. Só que quando eles fazem esse zoom no passado da personagem e começam a colocar ela, na verdade, como alguém incompreendida, como alguém que era maltratada e odiada pelo pai por uma coisa que ela nem tinha culpa, quando eles começam a colocar essa personagem como alguém que, na verdade, tinha um coração bom, só tinha alguns traumas e por isso ela agia de certa forma, e na verdade ela nem agia, faltou luz. Mas que na verdade, voltou a luz, que bom, mas que na verdade ela nem agia de maneira ruim, ela só era realmente incompreendida. Isso faz com que a gente olhe para as coisas mais do nosso mundo e do mundo espiritual e queiramos ver, bom, será que isso aqui é mal mesmo ou será que nós aqui estamos botando alguma generalização da sociedade e estamos julgando errado essa situação? E isso, querendo ou não, coloca Satanás nesse olhar de coitadinho, talvez ele tenha sido injustiçado, porque foi isso mesmo que ele contou para os anjos, que no caso vieram a seguir ele e viraram os anjos caídos, os demônios. Ele contou, ó, Deus é mau, ele me injustiçou, vamos sair fora daqui, venham comigo. Foi essa história que Satanás contou para os anjos maus e que ele tenta contar para os seres humanos. Por quê? Porque ele não quer que nós tenhamos a salvação, já que ele não vai mais poder ter o acesso ao céu, já que ele não vai poder ter acesso às regalias que ele tinha antes de ser um anjo caído e antes de ser um anjo que realmente negou o perdão que Deus tinha oferecido para ele. Porque Deus ofereceu o perdão, mas ele negou. Mas eu acho que pior do que isso é eles colocarem o bem como se não fosse 100% bem. Então, a Glinda, que deveria ser a bruxa boa do leste ou sul, não sei exatamente, ela é colocada como, na verdade, uma menina que era talvez arrogante. E não era bem arrogante, ela era meio insegura, então ela, por mais que fosse popular, ela tinha uma insegurança dela ali que fazia ela querer se mostrar mais e tudo mais. Ela tinha uma certa insegurança, a gente consegue ver isso no trailer em um momento ou outro. E ela julga de maneira negativa a Elphaba no primeiro momento, ela acha ruim a Elphaba ser de uma cor diferente, aí eles já colocam um ponto racial nessa história, a gente já vai falar disso também. Mas a Glinda, na verdade, ela é perfeitinha nas suas ações, mas nem é tão perfeitinha assim. Na verdade, ela tem um pouquinho de inveja, ela tem um pouquinho de defeitos, e você começa a ver que, na verdade, o mal é colocado como se não tivesse defeito nenhum, porque a Elphaba, ela não é colocada como se ela tivesse realmente algum defeito, ela só é injustiçada. Ela só não tem a cor que todo mundo tem. Ela só se achava culpada por uma coisa, mas na verdade a culpa não era nem dela. Então, tecnicamente, ela era perfeita. O mal ali, ó, aquele personagem que inicialmente todo mundo conhecia pela história original como alguém realmente mal, foi colocado como alguém que, nem é tão terrível assim. Na verdade, ela é quase 100% boa, se não é 100% boa. É a mesma coisa que acontece na história da Malévola, por exemplo. A gente falou um pouquinho disso na história da Bela Adormecida aqui no canal. A Malévola, que até então era conhecida como 100% má mesmo, como Malévola, como o nome mesmo já diz, né? Como alguém terrível, como alguém demoníaco, foi colocado como ela foi incompreendida, por isso que ela agiu dessa forma. A Glinda, aqui pelo outro lado, ela é colocada como alguém quase 100% errada. Aquela que deveria ser boa. Ela tem um coração bom, sim, ela acaba se fazendo amizade ali com a Elphaba e tudo mais. Elas se dão muito bem, de uma maneira muito interessante, a gente já vai ver aqui também. Só que ela, na verdade, é a pessoa que mais tem que aprender coisas, é a pessoa que mais tem que aprender lições na vida, porque ela tem que entender que ser popular não é tudo isso. Ela tem que entender que, na verdade, ela não é o centro das atenções e que tá tudo bem não ser a principal e tudo mais. Só que aí a gente vê que essa junção que eles colocam entre o bem e o mal, entre o mal não ser 100% mal e o bom não ser 100% bom, é a mesma história que eu sempre falo. É o Yin e o Yang que está escondido, que está escancarado, na verdade, em toda a nossa sociedade, principalmente na cultura da nossa sociedade. Desde que o mundo é mundo, no sentido de que desde que o pecado entrou no mundo, Satanás tenta fazer essa mescla para confundir as nossas mentes. Então, o Yin e o Yang, Deus não é 100% bom e Satanás não é 100% mal, e os dois precisam estar em união para tudo estar em equilíbrio. Isso é a maior falácia, a maior mentira que Satanás poderia contar para nós. E isso faz com que, não necessariamente só esse filme, eu não estou colocando a culpa de tudo isso só em um filme, eu tô falando que esses filmes todos que eu falo aqui no canal, e praticamente 99% dos filmes que são feitos nas indústrias do mundo inteiro, falam disso, representam isso que Satanás faz, que o bem precisa do mal e o mal precisa do bem para vivermos em harmonia, sendo que Deus é claro de que nada de mal
vai entrar no céu. Nada que é mal, nada que... nenhuma gotinha, nenhuma mancha de pecado vai entrar no céu. E lá sim nós teremos o equilíbrio perfeito. Porque na verdade o que o mal fez foi desequilibrar toda a história do universo, toda a história da humanidade principalmente. E tudo aquilo que Deus quer fazer é equilibrar tudo de novo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fala assim, não, mas é só aprender a separar. Separa a história da amizade delas e a parte que não é boa. Não existe separar quando a gente está assistindo filmes, porque de maneira biológica, de maneira fisiológica falando, o nosso cérebro, por conta de tantas mudanças de cena e por causa de todas as coisas que acontecem nos primeiros 5 minutos do filme, o nosso cérebro já é desligado. Tudo que a gente acha que está filtrando, na verdade, o nosso subconsciente está tomando como verdade. E quando você menos percebe, quando você menos vê, você já está ali pensando, ou então pelo menos tendo traços de caráter parecidos com aqueles personagens. Isso quando você ainda tenta segurar suas vontades, porque quando você tem consciência zero do que está acontecendo nessa situação, você acaba realmente se transformando nesse personagem. Eu lembro que quando eu assistia filmes, eu era assim, super influenciada por eles. Eu acabava de assistir um filme, eu literalmente pegava todos os trejeitos do personagem. Eu queria falar como, eu queria andar como, eu queria fazer um monte de coisa como aquele personagem, eu queria ter tudo daquele personagem. Eu contei pra vocês do filme Como Treinar Seu Dragão, que era o meu favorito. Eu queria ter roupa parecida, eu queria fazer cosplay, eu queria ter a roupinha, a touquinha do meu casaco, eu fiz as orelhinhas do Banguela pra ficar ali igual. Eu gostava de agir igual a Astrid, eu queria ter aquela franja que cobria o olho, igual do filme 1 da Astrid, eu queria fazer a trança do filme 2 que a Astrid fazia. Por quê? Porque filmes influenciam, e não adianta dizer que não influencia, isso é a sua natureza. Eles são feitos propositalmente para moldar a sociedade. É o legítimo pão e circo da atualidade. Mas eu tô saindo muito do tema Wicked aqui, o vídeo já tá ficando longo, eu quero conversar com mais alguns pontos sobre vocês. Se vocês querem saber mais sobre esses outros pontos que eu falei, tem playlist aqui no canal, sempre falo dessa playlist aqui, tem por que eu não assisto filme, tem o que o filme faz com a sua mente e tudo mais, tem um monte de coisa legal, tem um monte de indicações de outros conteúdos para vocês assistirem, para conhecerem mais a respeito disso. Então, dito isso, vamos voltar para Wicked. Vocês podem ver que toda a identidade visual do filme é colocada com o rosa e o verde se misturando. E é óbvio que não tem nada demais nas cores rosa e verde, elas nada mais são do que cores complementares no círculo cromático. Eu gosto muito de verde, eu amo, sou apaixonada por rosa, então assim, é óbvio que não tem nada demais nas cores em si, mas tendo em vista que nesse filme o verde representa o mal e o rosa representa o que deveria ser o bom, e eles estão sempre assim misturados, eles estão sempre naquele blurzinho, naquela misturazinha, encontrando assim, se juntando no meio, nada mais é do que realmente essa ideia de que o bem e o mal se misturando. Ah, mas o filme também fala de coisa boa, ele fala de amizade, ele fala de igualdade racial, de que a gente não deve ter preconceito com as pessoas pelas aparências delas. Ele fala até mesmo de ter liberdade em uma sociedade autoritária. Isso não é uma coisa boa? Isso não é uma mensagem boa que o filme traz? Sim, essas coisas são muito importantes. A amizade verdadeira é muito importante. O entender de que não existem raças humanas diferentes, de que existe só uma raça, que todas elas foram criadas por Deus e que todas elas são iguais perante Deus. Tem diferença de aparência, porque Deus é criativo e ele fez cada um com uma cor diferente, com um cabelo diferente, com um olho diferente, com um nariz, com uma boca diferente, porque ele é um artista e fez esculturas diferentes, vamos dizer assim. Então sim, isso é muito importante de entender que, gente, é óbvio que como cristãos a gente tem que entender que racismo, que preconceito é algo ridículo e inaceitável. Tem essa pauta do racismo no filme? Tem, é uma pauta importante da gente discutir para que cada vez mais nós tenhamos respeitos um com o outro? Sim, porque Deus nos criou para termos respeitos um com o outro. Deus fez uma só raça humana. E nós temos que entender que somos todos irmãos em Cristo, independente de língua, cor, de formato de cabelo, de nariz e de olho, sabe? Então, são pautas importantes, mas são pautas que vieram misturado com coisas que são completamente podres também. E a gente tem que entender que não podemos consumir verdade misturado com erro. Uma coisa é você estudar a história geral da humanidade e pegar aquilo que foi correto. Revolução Francesa foi uma porcaria. Por quê? Porque eles fizeram tudo aquilo ali em prol de ir contra Deus. Ou então, Idade Média, aconteceu um monte de desgraça na Idade Média, mas ao mesmo tempo surgiram os reformadores que trouxeram a verdade para o mundo. Então, assim, uma coisa é você estudar uma história num contexto geral de verdade. Outra coisa é você se deixar levar por uma história que se passa por boa porque tem essas ideias, porque tem esses conceitos que são importantes, mas que ao mesmo tempo te empurram goela abaixo vários outros conceitos que, se você é cristão,
vão contra a sua fé. E isso é muito estranho, porque a religião, o cristianismo, quando você é cristão de verdade, isso literalmente tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Então é melhor você não ser cristão, porque é tudo ou nada, literalmente, ou é salvação ou perdição. Agora, num filme, ele é todo arquitetado justamente para isso, para te oferecer uma ideia que parece boa, mas esconder por detrás as ideias que vão entrar no seu subconsciente. Ideias essa como o que eu já falei, que é o yin e yang, a mistura entre o bem e o mal, mas principalmente a magia, que, assim, se você não percebeu, o filme é sobre isso, então a Bíblia é muito clara em dezenas de textos falando contra magia e feitiçaria, falando que isso é pecado, que feiticeiros não entraram no reino dos céus. Então ele fala, fora os cães, os feiticeiros daqui. Ele fala, assim, eu vou deixar alguns textos passando na tela, porque são muitos, eu não vou narrar aqui, porque o vídeo já tá gigantesco. Mas Deus é muito claro em falar que magia não. E como que você vai assistir uma coisa que tem magia e dizer que tá tudo bem pra você assistir? Sendo que isso tá entrando no seu subconsciente, sendo que isso tá se fazendo parte do seu caráter. E por que que Deus fala que magia não? Eu sempre falo isso, mas eu vou continuar repetindo, porque assim, se eles continuam repetindo as ideologias deles, eu vou continuar repetindo o que Deus falou. Basicamente, magia não existe. Ah, Carol, isso é óbvio. Sim, isso parece óbvio. Mas existe uma outra coisa que realmente existe, que é a ação dos demônios em certas coisas, em certas situações. E isso é chamado de magia. Não existe a magia do que eu digo, de tipo, esse elastiquinho de cabelo aqui, ou então essa caneta aqui, ela é mágica, ela tem um poder de não sei o quê. Esse tipo de magia dos filmes não existe. Mas existe sim um demônio se apossar de algum objeto e te enganar, e te enfeitiçar, literalmente, te colocar ali num feitiço que você vai achar que aquilo ali é real, você não tá repreendido, mas assim, isso acontece, o mundo espiritual, ele é ativo, principalmente o mundo espiritual em relação a aparições, o mundo espiritual do lado do mal é muito ativo, porque ele quer chamar a atenção das pessoas, então ele faz coisas voarem, ele faz coisas maravilhosas acontecerem, coisas que parecem mágicas, ele faz maldições acontecerem. Claro que quem é de Deus o mal não toca, mas isso existe, o mundo espiritual existe. Eu era muito cética quanto a isso há uns anos atrás, mas hoje, depois de ver tantos testemunhos e tantas coisas, eu sei que existe. E a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas, esses filmes que falam sobre isso, são portais, são portas que Satanás pode acabar usando para entrar na vida das pessoas dessa maneira também. Eu vejo testemunhos de pessoas, às vezes, que viam fadinhas, que viam essas coisas. Isso nada mais é do que Satanás se mostrando como algo, uma coisa boa. A Bíblia não fala que Satanás se faz de anjo de luz? Então, Satanás ele se faz de anjo de luz o tempo todo. Então, para quem faz magia negra, ele aparece como ele mesmo, mas para quem faz magia branca, ele aparece como um anjo de luz. Por isso que não existe magia boa e magia ruim. É tudo magia, é tudo demônio, literalmente. Vocês sabem que eu não gosto de ficar falando que é demônio, porque a gente parece que tá generalizando demais as coisas, mas ao mesmo tempo é do demônio mesmo. Então assim, não tem outra frase, é de Satanás mesmo. Ele se mostra de maneira maravilhosa, de maneira fantástica, de maneira mágica, para poder atrair as pessoas pro lado dele, e fazendo assim com que elas percam a salvação. E isso é triste demais, por isso que a gente não pode se envolver com coisas que tem esse termo, mesmo que parece que tá tudo bem, mesmo que parece que Deus não vai se importar, porque Deus, na verdade, se importa. Ele diz que não vai dividir lugar no seu coração com outro Deus, com outro Senhor. Não dá para servir a dois senhores. Então não dá para servir a Deus e dizer que tá tudo bem ver filme de magia, brincar com essas coisas. A gente não pode brincar com aquilo que é mal e a gente não pode contemplar o mal. A Bíblia diz também pra gente não ficar contemplando o mal e também não tá ali na roda daqueles que são maus. Um outro ponto também que eu acho interessante é o Mágico de Oz, pelo menos no filme original. Como eu não vi esse, eu não sei se é assim mesmo que eles retratam, mas pelo menos no filme original, é uma pessoazinha que quase não tem poder nenhum, mas que ele usa um megafone para que sua voz seja espalhada ali, para que o seu desejo seja feito em todos os lugares de Oz. E assim, ele é colocado como o autoritário, como o líder ditador praticamente, e ele deve ser derrubado. Claro, eu não sou a favor de ditaduras, não sou a favor de regimes que são autoritários, eu não sou a favor de líderes que não ouvem a voz do povo, mas a gente tem que entender uma coisa, que no mundo espiritual e no mundo real, realmente, Deus tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. E em vários momentos a voz dele é retratada como uma voz de trovão, como uma voz que ecoa. E quando a gente vai ver, até mesmo em filmes, as pessoas que debocham de Deus, né, fazem sempre uma voz, né, tipo, fulano de tal. Então, meio que assim, tipo, esse é meio sutil, é realmente uma aplicação, não tá tão na cara assim,
Mas o Mágico de Oz, ele pode muito bem ser uma contrafação de Deus, ter colocado o ser mal, aquele que é o vilão realmente da história, com a característica divina de ter a voz ali onipresente em todo lugar. E isso é complicado, porque, como eu sempre falo, a pessoa chega a ver aquela situação, então quem faz isso é mal, quem tem uma voz que ecoa por ali e dá as ordens é mal. Então, automaticamente, na cabeça da pessoa, subconsciente falando, Deus é mal. Por quê? Porque a voz dele ecoa e a vontade dele é que deveria ser feita em todos os lugares. Então Deus é autoritário? Não, Deus é autoridade, sendo que ele é um Deus super amoroso, super justo, super misericordioso, coisa que aparentemente o Mágico de Oz mesmo não era. Então você tá vendo que Satanás mistura o bem com o mal de novo para tentar fazer com que as pessoas venham a negar a Deus. Fala, né? Isso aí é ruim, sai fora dessa. Uma das coisas também que me chamou a atenção é que eu fui pesquisar o que significa a palavra wicked. Eu coloquei no tradutor. E wicked nada mais é do que malvado, ou então cruel, perverso. Gente, o que de bom vai sair do mal? Não tem como o bem nascer do mal. Então, se o próprio título já diz do que se trata de maldade. Mas é um título artístico para chamar a atenção e para depois ver que o bem não era mal. Mentira! Isso aí é muito bem pensado. Na verdade, o título mostra exatamente o que é aquela história, exatamente sobre o que fala a história. Fala-se de maldade, fala de perversidade, fala de crueldade. Mas a Elfaba não era má. Era. Ela era a bruxa má no filme original, mas ela era incompreendida. Não era. Satanás quer que você acredite que ele também é incompreendido. Então você vê que o próprio título já diz sobre o que ele é, já diz para que lado ele pertence. Só que a gente às vezes quer se fazer de bobo e faz, não é bem assim. Só que eu digo e volto a repetir que a Bíblia não diz em nenhum momento essa frase não é bem assim ou não tem nada a ver. A Bíblia, na verdade, fala que todas essas coisas são bem assim e que todas essas coisas tem a ver sim. E por fim, que esse vídeo já tá enorme, a última coisa que eu gostaria de atentar existe um triângulo amoroso nessa história. Existe a Glinda, que ela era apaixonada pelo cara que eu esqueci o nome, porque eu pesquisei uma vez e esqueci, e ela gostava dele porque ele era super popular, ele era o rei da cocada preta ali também, e o cara começou realmente um relacionamento com ela, mas ao mesmo tempo o cara não estava interessado em um relacionamento com ela, a partir do momento, pelo menos, em que ele começou a se interessar pela Elfaba, e a Elfaba também nutria ali um certo sentimento por ele. Mas que lindo, a Elfaba se negava pra Glinda poder continuar com o cara lá. Só que, gente, a gente tem que entender que nossa mente é emocional. A gente tem o racional, a gente também tem o sentimento. A gente também tem aquilo que... A gente também se deixa levar pelas emoções, principalmente as mulheres. Então, essa história coloca, assim, no nosso subconsciente de que tá tudo bem ter um triângulo amoroso. Mas minha amiga tá num relacionamento com outra pessoa, mas poxa, eu gosto tanto daquela pessoa, se aquela pessoa me der uma chance, eu vou estar com ela. Isso é traição. Isso é traição. Mas a Glinda vai abrir mão depois pra Elfaba ficar com ele? Não sei, né, porque parece que só vai acontecer no filme 2, mas não importa, gente. Isso não é relacionamento saudável, isso não é amizade verdadeira, isso na verdade é uma traição e tudo mais. E isso principalmente é estranho porque é feito de maneira pensada. A gente pode ver realmente algumas situações na vida real que isso pode acontecer. As pessoas começaram a namorar, viram que não era bem assim, acabaram se separando e aí a amiga de um se juntou com aquele. Pode acontecer? Pode. Mas nunca é bonitinho como acontece nos filmes. Nunca as coisas terminam bem, como parece que vai terminar com esse triângulo amoroso aí, com dois juntos e o outro aceitando que tá tudo certo. Fica uma ferida, porque existem laços que se criam quando se estão num relacionamento. E toda vez que esses laços se rompem, os dois saem com feridas, essas feridas se tornam cicatrizes. Nunca volta ao normal, o coração, o emocional e tudo mais. Então, por mais que tenha essa maturidade de abrir mão para deixar o outro ficar com a pessoa que ele gosta, não é algo que vai sair ali 100% arrumadinho depois. Sempre vai ter aquele negócio, tipo, poxa, mas eu já namorei aquela pessoa que agora é o namorado da minha amiga. Poxa, mas ele, sabe, sempre vai ter isso. Não existe um romper relacionamentos que não vá danificar a pessoa de alguma maneira. Só que os filmes fazem com que justamente seja muito leviano tudo isso. Não deu certo, separa. Não era pra mim, era pra você. Toma, troca aqui, vai ali. Só que é muito fácil isso acontecer no filme, porque os personagens ali não são reais. Então eles não têm sentimentos reais. Eles têm sentimentos roteirizados. Só que nós temos sentimentos reais porque somos pessoas feitas por Deus com sentimentos reais. Falei rápido demais. Enfim, que Deus é claro quando ele fala que é pecado brincar com os corações. Então, se você não tem certeza se você gosta realmente da pessoa, não comece a namorar só porque você tá se sentindo pressionado. Mas na verdade eu gostava do outro. Fala na cara, eu não gosto de você, eu gosto da outra.
É melhor ter essa dorzinha da rejeição antes de um relacionamento começar do que deixar os laços realmente se firmarem e depois ter que romper, fazer uma ferida, uma cicatriz e nunca mais ser igual antes. Por mais que seja um rompimento tranquilo, vai ficar uma marca, aquilo ali vai continuar sendo parte da sua história. Ah, então, Carol, eu não posso separar do namorado, eu comecei a namorar, eu tenho que casar com ele, assim, com o primeiro namorado da minha vida? Não, porque o namoro é justamente para isso. Até o altar você tem como dizer não. Mas você não vai pegar esse ponto e começar a ficar brincando com os corações. Ah, eu namoro um pouquinho aqui, namoro um pouquinho ali, faço aqui, faço ali, vivo um monte, né? Tenho todas as aventuras possíveis e depois eu escolho alguém pra casar. Não é assim que a banda toca, não é assim que funcionam os relacionamentos cristãos. Se você não é cristão, tudo bem, você é bem-vindo a esse vídeo, mas esse vídeo não vai fazer tanto sentido pra você. Mas se você é cristão, isso tem que fazer sentido pra você, não tem lógica não fazer sentido pra você. Antes do namoro vem o quê? Vem uma amizade. Então você não vai começar a namorar com um cara que você conheceu ontem. Não é sã, não é saudável, não é salutar isso, porque é muito mais fácil de dar errado. Ah, mas eu conheço a história de fulano de tal que deu certo. Sim, é uma história em 1 milhão. Não use como regra. Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso e ela fala, não me use como regra, porque não é o padrão. Não aconselho fazer o que eu fiz. Deu certo com ela? Que bênção que deu. Mas não é o padrão, não é o correto de se fazer. Essas coisas influenciam. Fica na cabeça, sabe? E ainda mais te leva nessas emoções, cara. Só de ver o trailer, você já consegue se emocionar um monte. Então, não é saudável para sua mente, para o seu espiritual, nem para o seu corpo, porque te dá uma ansiedade gigantesca de querer saber o que vai acontecer e você tem um monte de reação no corpo por causa de ansiedade. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o porquê de que não é seguro para um cristão assistir Wicked, assistir essa crueldade, essa malvadeza, como o próprio nome diz. Manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar de ver esse tema. E é claro, deixa a sua inscrição aqui embaixo e fiquem com a graça e a paz de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau!